Então, meus queridos, vamos começar. Abram suas Bíblias aí, em Atos capítulo 8. Aqui, só para falar da imagem, isso aqui foi num batismo, acho que foi no final de 2021 que aconteceu esse batismo. Alguém sabe aí, se recorda dessa data? Eu sei que, não foi em 2022 porque eu cortei esse cabelão aqui, ó. Foi 21, o Robertinho aqui, o meu Marquinho e o João Batista ali, ó. Era eu de cabelo grande. O batismo é uma benção. Atos capítulo 8, a gente vai ler, pode passar o slide aí, o Ster. Atos capítulo 8, está aqui, ó, projetado, a gente vai ler do 34 ao 39. O ruim de ficar em pé é que não dá para enxergar direito. Ó, está escrito. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Ali na versão NVT. Meus queridos, eu vou começar com uma pergunta, por que nós batizamos? E é uma pergunta muito pertinente, até porque a nossa igreja, qual que é o nome dela? Está no cantinho ali, ó, Comunidade Batista da Paz. Na verdade, muitas igrejas, elas têm o batismo até como uma bandeira. Algo que eu vou até comentar mais para frente, porque que o nome Batista está no nome da igreja. Há muitas divergências sobre como batizar, a maneira de batizar. Nós cremos na maneira que é por imersão. Mas a Igreja Batista surgiu no século XVII, por volta disso, como um grupo de irmãos que comungavam ali com os puritanos e tal, só que diferente da maioria dos irmãos que viviam naquela época, eles acreditavam que o batismo, como citei aqui, era por imersão, significa mergulhar mesmo. Mas então por que batizamos? Porque essa é uma doutrina tão evidente em todas as igrejas, mesmo que alguns pensem de maneiras diferentes em como se dá o ritual do batismo, mas por que todas as igrejas cristãs batizam? Essa pergunta ela é muito fácil de ser respondida, pode passar o slide, ó. Porque é uma ordem. Nós somos servos de Jesus Cristo e somos obedientes àquilo que Ele pré-estabeleceu. Está escrito aí, ó, Mateus 28, do 18 ao 19, está escrito o seguinte, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, basicamente é isso, é uma ordem. Jesus pré-estabeleceu. A gente tem que aprender algo que, por vezes, é esquecido no meio do cristão. Que aquilo que está escrito na palavra, mesmo que não seja em letrinhas vermelhas, há muitos hereges que acreditam só nas letrinhas vermelhas, né? Só naquilo que Jesus disse e aquilo que é citado por ele, mas aquilo que Paulo expressa, eles recusam. Aquilo que está escrito no Novo Testamento, eles recusam. Mas como eu vou abordar aqui, até o batismo ele foi criado baseado numa doutrina no Velho Testamento. Quem começou isso foi o João Batista. Então a gente não pode jogar fora nenhuma letra, nada da Escritura. Ainda mais sendo uma ordem expressa de Jesus. Isso aí foi na grande comissão. Antes dele ser assunto aos céus, ele deixou essa lei aí. Vocês vão por todo o mundo, vão pregar o evangelho ensinando tudo o que eu lhes ensinei, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem clara e expressa de Jesus. Outro dia eu entrei no Instagram e vi uma pessoa com uns ideais muito estranhos, né? Só um rápido comentário, porque eu já vi heresias de todos os tipos, mas que eu via dessa pessoa aqui, eu nunca tinha reparado, não. Uma pessoa, inclusive, daqui da nossa cidade. Ela acredita que Jesus Cristo é o anticristo.
Que, na verdade, era outro homem que veio na Terra e chamava Messias, e que ele pregava outras coisas. A gente encontra de tudo. Então, é por isso que é tão importante a gente seguir aquilo que está escrito, as ordens que o Senhor pré-estabeleceu na palavra dele, não em outro lugar. Em segundo lugar, por que nós batizamos? Porque é um selo. É um selo que substitui, inclusive, Paulo vai falar isso em Colossenses capítulo 2, mas eu já abordo isso, a circuncisão. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito aí, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. É um selo. Conforme eu falei, aí pode passar, Esther, Colossenses 2, 11 e 12, olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Nele, também está aí, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aquilo que tinha no Velho Testamento, que era a circuncisão na carne, né, que era tirar o prepúcio do pênis de todo homem hebreu nascido, com 8 dias de vida, foi substituído na nova aliança pelo batismo nas águas. Então, o batismo nada mais é do que um sinal externo da nossa fé. Por que os antigos, os israelitas, os hebreus eram circuncidados? Para mostrar que, diferente de todos os outros, eles tinham uma marca, eles tinham um selo especial. Nós temos esse selo. Qual é o selo? O batismo. Ele é a nossa marca externa, física da fé. Agora, graças a Deus, a gente, inclusive os homens, né, principalmente para os homens, a gente não precisa mais mutilar nada, é só o batismo, o reconhecimento público da nossa fé. E esse versículo que eu li, Marcos 16, 16, ele é muito forte, né? Fala que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas têm que levar a sério a questão do batismo. E como eu estava citando, meus queridos, a história da... Eu não sei quem já parou para pensar nisso. Eu já. Uns anos atrás, eu estava lendo a Bíblia, né? E eu parei para analisar por quê. Eu já tinha lido o Velho Testamento, eu não lembro de ter batismo no Velho Testamento. Eu falei assim, da onde que João Batista, o João, que foi chamado Batista por causa disso, ele teve essa ideia de afogar a galera lá, dar o caldo santo no pessoal que ele pregava, né? Arrependam-se, o povo confessava os seus pecados e era batizado. Da onde que tirou essa ideia de mergulhar o povo? E é muito simples. Quando a gente lê as leis mosaicas, né, aquilo que adivinha dos 10 mandamentos, todos os rituais, lá em Levíticos, a gente vê claramente, lá em Levítico, a gente vê claramente que tudo que era para ser purificado, havia uma distinção clara entre aquilo que era de fato pecado, aquilo que era tenebroso e era a pessoa era excomungada do arraial, e aquilo que era só uma impureza. Aquilo que era mais grave era tratado de outra maneira, mas a impureza era limpo com água. A gente pode ver isso em vários lugares, eu coloquei como exemplo aí, pode passar. Coloquei Levítico 19, que tem todo um ritual, é uma parte muito extensa, mas não só Levítico 19, vários outros capítulos de Levítico falam sobre isso. Se a pessoa ela tocava no cadáver, ela tinha que se lavar toda com água, ela tinha que mergulhar no rio para estar purificada. Se ela fizesse algo, tocasse no animal impuro, tinha que se purificar. Várias coisas, era necessário água no corpo para que haja a purificação. E eu coloquei, então, um versículo de número 19, 9, que fala sobre isso. Ó. Eles ficaram guardados ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água da purificação, para a remoção de pecados. Então, para que essa impureza fosse removida, era necessário passar água no corpo, tomar como se fosse um banho no rio, para que haja uma remoção desses pecados, dessas impurezas menos graves. As mais graves eram lidadas de outra maneira. Então, foi assim. E aí, milhares de anos depois, surgiu um carinha, primo de Jesus, chamado João, que mais tarde, como citei, foi chamado João Batista. Ele veio proclamando o batismo de arrependimento. Esse mesmo batismo que os antigos faziam para a remoção de impurezas e pecados, ele veio falando. A mensagem dele era muito simples. Ele falava o seguinte: arrependam-se, arrependam dos seus pecados, pois é chegado o reino dos céus. Batizem, façam uma confissão pública daquilo que vocês são. E, conforme a gente pode ler aí, em Mateus 3, do 1 ao 6, que narra o início ali da história de João Batista. Está escrito. Está aí? Já está aí. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia.
e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Um pequeno adendo aí, né? A profecia de Isaías, que fala que ele é uma voz que clama do deserto, é a profecia em cima daquilo que ele clamava, não da pessoa em si. Ele é a voz que clama do deserto. E o que ele proclamava? Arrependimento. Aquilo que abre e prepara o caminho do Senhor, as pessoas confundem, acham que João Batista abriu o caminho para o Senhor. Um homem não pode abrir o caminho para o Senhor. O que abre o caminho para o Senhor até hoje é o arrependimento. E era a mensagem que João Batista veio pregar. Arrependam-se, sejam batizados e sejam salvos. E é isso que nós fazemos até hoje. A gente só dá continuidade àquilo que João começou. A gente proclama o arrependimento e o batismo nas águas para a salvação. Para que a pessoa creia em Jesus e seja salva. E nesse capítulo 3, que fala de João Batista e como ele procedia no batismo, nos revela algumas coisas muito interessantes. Que eu vou abordar agora no próximo slide, que é o que é necessário para ser batizado. Eu vou começar pela questão da fé. Isso aqui é muito basilar. Isso é óbvio. A nossa salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. Nada que você faz vai te gerar salvação, mas aquilo que você crê. Em Atos 8, 36 e 37, que foi nosso enfoque bíblico, há um trecho que merece destaque. Eu vou ler novamente. Está escrito assim: prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, percebam isso, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o primeiro ponto para que você esteja apto ao batismo é fé. Você crê de todo o coração na mensagem do Evangelho? Você crê, conforme o eunuco respondeu, o etíope, que mais tarde, segundo a tradição, ele revolucionou a Etiópia. Ele foi um pregador do Evangelho naquele país. Você, como ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não é só uma constatação humana que você pode falar da boca para fora. Você pode achar aí várias pessoas na rua que falam: Jesus é o Filho de Deus. Mas você crê, conforme Filipe falou, de todo o coração? De verdade mesmo? Com convicção? Uma coisa que falta muito na nossa igreja, não na nossa igreja de Paula Cândido, mas na nossa igreja, a igreja brasileira, é convicção. É um povo que vem aos cultos, é um povo que frequenta as células, mas é um povo que na primeira dificuldade teme, fica amedrontado. Sabe o que é isso? É falta de convicção. Você crê em Jesus ou não crê? Você crê naquilo que está escrito ou não crê? Ora, se você diz crer nisso aqui, então por que você tem medo? Qual o motivo da ansiedade? É loucura. É mentira da sua parte. Você fala algo com seus lábios, mas o seu coração revela outra coisa. Porque se você diz que crê num Deus que já falou para nós que estaria conosco até o fim dos tempos, que falou para lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, pois Ele cuidaria de nós, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, então por que nós tememos o futuro? O temor, a ansiedade daquilo que está por vir é medo. É medo do amanhã. A fé é exatamente o oposto. A fé lança fora o medo. A fé é a convicção daquilo que a gente ainda não vê e não enxerga. Então, é necessário que a gente tenha uma fé e uma convicção em Jesus Cristo para ser batizado. O segundo ponto, pode passar, o que é necessário para ser batizado, é o arrependimento de João Batista. Que eu citei até que está escrito em Mateus 3. No versículo 2 ele fala: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, o segundo ponto para que você seja batizado depois de crer em Jesus é arrependimento. E o arrependimento, meus queridos, ele é muito profundo. Cabe uma pregação inteira só sobre o arrependimento. O arrependimento, ele vem do interior de nós. Na verdade, você pode perceber que na palavra de Deus, tudo começa de dentro. Você não vai falar simplesmente com os seus lábios, confessar simplesmente com os seus lábios os seus pecados e é o suficiente. Não.
A Bíblia fala que, lá em Tiago fala que tem que haver choro, haver coração partido, tristeza genuína. Se você diz que se arrependeu dos seus pecados e você não derrama uma lágrima, que arrependimento é esse? Se você diz que está envergonhado das suas atitudes, mas não demonstra isso fisicamente, com o coração contrito e quebrantado, que arrependimento é esse? Arrependimento, conforme até o próprio João falou, nesse mesmo capítulo aqui, ele fala para os fariseus, deem frutos que demonstrem arrependimento. O arrependimento ele sempre vem acompanhado com frutos, com demonstrações. Tem o Zaqueu. Zaqueu, quando ele recebeu Jesus na casa dele para jantar, ele caiu em si das loucuras que ele fazia, ele se arrependeu, Jesus salvou ele, e depois disso, o que ele falou? Se eu roubei de alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Naquela casa houve salvação. Depois que ele falou isso, Jesus falou, aqui nesse lar houve salvação. Porque ele deu frutos que demonstrassem o arrependimento dele. Então, se você diz que se arrependeu daquilo que você outrora cometeu, demonstre isso com as suas atitudes. E o próximo passo é a confissão. Mateus 3,6 ele fala, quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Você confessa os seus pecados? Primeiro a Deus. Você tem o hábito de falar nominalmente, porque eu já vi pessoas que simplesmente oraram, Jesus, perdoa meus pecados aí, e é isso. Você tem que sentir o peso do seu pecado. Essa questão de confessar seu pecado nominalmente é para exatamente isso. Você está ciente daquilo que você está errando e que precisa melhorar. Porque o arrependimento genuíno ele dá frutos. Então você cita os seus pecados, Senhor, me perdoa pela minha gula, Senhor, me perdoa pela minha maledicência, Senhor, me perdoa pela minha murmuração, Senhor, me perdoa pela minha inveja, Senhor, me perdoa pelo meu ciúme, Senhor, me perdoa pela minha ira. Para você pedir perdão e nominar os seus pecados, é necessário que você saiba o que é pecado e o que não é. E é necessário que você nomine e confesse a Jesus os seus pecados, para que assim Ele o transforme. E a gente, às vezes, tem a impressão de que há pecados que eles são minúsculos. Eu não gosto da expressão, pecados menores que outros. Sim, há pecados não menores que outros, mas maiores que outros. Em Coríntios fala que aquele que peca contra o corpo, aquele que peca sexualmente, peca contra o corpo, o templo do Senhor. Então os pecados sexuais eles estão no nível superior aos outros. Eles são mais graves, porque quando você pega sexualmente, você está afligindo o Espírito Santo de Deus que mora em você. Os pecados sexuais têm um nível diferente aos olhos de Deus. Agora, o menor pecado, pensa, é um pecado que às vezes a sociedade não leva tanto em conta. Por isso que quando eu tenho a oportunidade de pregar aqui na igreja, eu sempre procuro anunciar sobre algum pecado. Para que as pessoas caiam em si, de alguma maneira, se eu puder ser usado para o Senhor, porque outrora ao ler a Bíblia, eu reconheci os meus erros, eu quero ser um instrumento de Deus para que os irmãos também reconheçam. Porque o menor pecado, seja ele um ciúme que você tem de alguém, uma inveja que você tem, é digno da sua condenação eterna no inferno. Se você não cometesse nenhum pecado pelo resto da sua vida, isso é muito difícil, impossível, mas você, uma vez durante a sua vida, sentisse ciúme de alguém, Jesus, ele acha justo te torturar por toda a eternidade no inferno. Tem pessoas que não entendem isso, acham que o inferno, quem tortura lá no inferno é o Satanás, né? Ele fica com o tridente na mão, cutucando os glúteos alheios. Não. O inferno ele foi criado para Satanás e seus anjos. E para aqueles que seguem Satanás e seus anjos. E conforme está escrito lá em Apocalipse 14, é o próprio Cordeiro de Deus que vai atormentar eles no inferno. Nosso Deus tem uma característica. Ele é onipresente. Ele está em toda parte, inclusive no inferno. Mas lá, ele só está presente em ira. Você quer ter acesso ao amor de Deus? É lá no céu. No inferno, ele vai estar presente em ira. Torturando, satisfazendo a justiça dele. Para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. É por isso que quando Jesus foi sacrificado por nós, a Bíblia diz lá em Isaías 53, que ele satisfez a ira de Deus. Então, meus queridos, é necessário que a gente entenda o peso disso. E não confesse, estou falando de confissão ainda, somente a Deus, mas confesse aos nossos líderes espirituais. Lá no livro de Tiago fala que é necessário que a gente confesse aos nossos líderes para que haja cura. Então, para Deus você confessa para perdão de pecados.
Para o seu líder espiritual, você confessa para que haja cura desse pecado, para que haja libertação. Se é um pecado de estimação, né? Esse termo é muito popular, se é um pecado de estimação, algo que você comete sempre recorrentemente, não consegue abandonar, não consegue largar, é necessário que você confesse ao seu líder. Você chega para o seu líder de célula, você chega para o pastor, fala, pastor, eu quero confessar um pecado, eu estou viciado em pornografia. Eu não consigo largar isso, me ajuda em oração. Pastor, eu quero confessar um pecado. Eu roubo as coisas, eu vejo as coisas dando bobeira, eu vou lá e pego. Me ajuda nisso. Então, se tem um pecado que você não consegue abandonar, não consegue deixar, é necessário que você confesse publicamente, individualmente ao seu líder, mas com a boca, verbalmente, é a palavra correta, verbalmente ao seu líder. Como eles faziam, eles confessavam os seus pecados e João os batizava. É necessário confissão para que você seja apto ao batismo. E tudo isso aqui, meus queridos, a maioria aqui já foi batizado, isso aqui também vale para nós, para que o Senhor nos aceite, o nosso estilo de vida agrade ao Senhor, para que o nosso perdão seja aceito pelo Senhor, o nosso pedido de perdão seja aceito pelo Senhor. Número 4, pode passar o slide, é a decisão por mudança. Eu acabei abordando isso na minha fala, mas Mateus 3, versículo 11 está escrito, eu os batizo em água, como prova de que vocês decidiram mudar o seu comportamento. Mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é muito mais poderoso que eu, e eu não sou digno de tirar as sandálias dele. Então, reparem nesse trecho que eu sublinhei, como prova de que vocês decidiram mudar o seu comportamento. Então, o batismo, quando você confessou Jesus publicamente aqui na igreja, né, o pastor falou, o que aceita Jesus? E você veio para frente, a partir daquele dia você firmou uma aliança. Mas o batismo é a aliança, é o sinal externo da sua aliança, é a consumação plena da aliança. Então, nesse momento, você tem como prova que decidiu mudar o seu comportamento, que a partir dali, você tem uma nova vida, que o velho homem morreu, e a partir daquele momento, você vai ser escravo das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ser amante daquilo que está escrito. Meus irmãos, às vezes os crentes já foram batizados há anos, há dezenas de anos, talvez, esquecem disso, que o velho homem morreu. O velho homem não existe mais. Toda opinião e convicção humana tem que estar morta, tem que estar afogada naquele rio, naquela piscina que você se batizou. Então, se você tem alguma pretensão humana que vai contra aquilo que está escrito, jogue fora, mate isso. Porque naquele dia você matou o velho homem, eu deveria ter matado pelo menos. Naquele dia você decidiu que ia mudar o seu comportamento, ia viver não mais para você, mas por Cristo. Então, esse quarto ponto é decisão por mudança. Eu vou repetir, o primeiro ponto, para que você esteja apto ao batismo, é fé. A gente é salvo pela fé. Pode voltar aí enquanto eu estiver falando, Esther, para os irmãos perceberem. Primeiro é fé. O segundo, arrependimento. O terceiro, confissão desses pecados que você se arrependeu. E quarto, decisão por mudança de vida. Amém? Os irmãos estão entendendo? Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Não? O próximo slide aí, Jesus foi batizado como exemplo. Na hora que estava louvando aqui, e falou da humildade de Jesus, eu lembrei disso aqui na hora. Todos nós que fomos batizados confessando nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Jesus foi o único que foi batizado só para dar exemplo para nós. Tem gente que ainda que não valoriza a questão do batismo. Jesus, ele não precisava, até João, né, falava assim, Senhor, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor me pede para que eu o batize? Aí Jesus responde, é necessário que assim aconteça. Eu até coloquei aí, não coloquei? Isso, Jesus foi a Galileia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que você vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo.
É uma ordem do próprio Deus que você seja batizado. O próprio Jesus, que não precisava ser batizado, foi para te dar exemplo. E tem gente na igreja que não quer ser batizado. Eu entendo isso, de verdade. Você está, qual é a nome da palavra? Deliberadamente descumprindo uma ordem do Senhor. Deliberadamente. Eu quero deixar claro uma coisa, meus queridos. Pode passar o slide, por gentileza, Esther? Que batizar não salva. Às vezes a gente leu lá Marcos 16, né? Quem quer ser batizado será salvo. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção no seguinte. Quem crer e for batizado, mas será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Então, o que leva à salvação não é o fato de que você mergulhou numa piscina. Não é o fato de que você cumpriu um ritual que Jesus pré-estabeleceu, que é importante. 2 rituais, nós temos 2 rituais que Jesus pré-estabeleceu que nós devemos cumprir. Que é o quê? Quem sabe? Santa Ceia e batismo. E os dois, um depende do outro, na verdade. Então, é necessário que você seja batizado. Eu falei isso tudo para os irmãos entenderem a importância do batismo, que o próprio Senhor Jesus, Ele deu exemplo para nós. Mas você mergulhar no rio não quer dizer que você é salvo. Você é salvo pela sua fé. A salvação não é por obras. Então, não é porque você mergulhou no rio que você é digno da salvação. Você é salvo porque creu em Jesus Cristo. Então, quem não crê, quem se recusar a crer, não é quem se recusar a ser batizado. Quem se recusar a crer será condenado. Então, a falta de fé é que te leva para o inferno, não são obras. E aí, como exemplo, o ladrão que estava lá pregado ao lado de Jesus. Jesus falou para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Ele foi salvo sem o batismo. Vamos ler ali os versículos? Está aqui na parte de baixo. Mas outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte, nós merecemos morrer por os nossos crimes. Aqui, ó, arrependimento, confissão de pecado. Mas este homem não cometeu mal algum, creu em Jesus. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Isso aqui é fenomenal. Olha só, meus queridos. O cara, ele temeu o Senhor, ele confessou os pecados dele, e aí no final ele fez algo que nem os discípulos de Jesus fizeram. Ele falou, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. O cara, ele teve um entendimento tão complexo e tão grande de Jesus Cristo, que ele compreendeu o retorno de Jesus. O nível de revelação que esse homem teve. Isso aqui eu acho fenomenal, de verdade. E Jesus lhe respondeu, eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Ele não foi batizado, ele não desceu no rio, mas ele foi salvo pela sua fé. Mas isso quer dizer que eu não devo ser batizado? Não. Eu quero falar algo para os irmãos, que isso aqui serve para tudo. Você não é salvo pela obediência, mas você é condenado pela falta dela. Eu até coloquei essa frase, ó. Você não é salvo pela obediência, porque o que salva é fé, não é obras, mas você é condenado pela falta dela. Porque tem uma coisa que chama pecado deliberado, que eu escrevi aqui, ó. Está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, o que a Bíblia está falando ali? Se você sabe o que está fazendo, é contrário à vontade de Deus e continua fazendo, já não resta sacrifício para perdão de pecados para você. Se você sabe o que deve ser feito e não faz porque você não quer, você não recebe o perdão de Jesus Cristo. Isso é chamado de pecado deliberado. Você faz por querer, em rebeldia ao Senhor. Então você não é salvo porque obedeceu, mas a sua atitude de não querer obedecer te reprova, te condena. Porque mostra que você não creu em Jesus. Os irmãos entenderam? Isso é fundamental para que a gente compreenda e não viva na libertinagem. Tem uma corrente teológica, está explodindo aí no mundo inteiro, no Brasil está começando, que é o liberalismo, né? Liberalismo teológico, que fala que o amor importa e o resto é invenção humana. Não é bem assim, é só bons modos que você deve ter e tal, mas o que salva mesmo é o amor, e isso é tudo que importa. O amor é o mais importante, mas dentro do amor, em 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor não tolera
a mentira, mas a verdade. Não há amor sem verdade. Não há amor sem verdade. Então é necessário que a gente se enraize na verdade, que é a palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, meus queridos? Se alguém quiser comentar, tá bom? Fica à vontade. Próximo slide. Como funciona o batismo? Aí a gente vai entrar naquilo que eu comentei no início, que é como funciona o batismo. Primeiro, por imersão. Isso aqui, de verdade, eu não quero ser pretensioso, né? Porque há homens assim, que eu vou falar igual o João Batista, eu não sou digno de desatar a sandália deles. Os caras, crânio mesmo na teologia, os caras que amam o Senhor, busca, é fervente na busca pelo Senhor, conhecem o Senhor, eu testifico isso, mas eles não enxergam algo que, ao meu ver, é claro. Como que, eu, de verdade, não consigo entender. Que há uma divergência entre, por exemplo, os presbiterianos, que eles acreditam que o batismo é por aspersão, né? Que é jogar aguinha, igual os católicos fazem, né? Jogar aguinha na cabeça da pessoa. E eles têm alguns versículos que falam sobre isso, no Velho Testamento e tal, mas para mim é muito lógico e claro que é por imersão. Porque se você for procurar a palavra, eu coloquei ali, ó, a palavra batismo, no original grego, é batizô, que significa imersão. A palavra batismo significa imersão. E os povos acham que é por aspersão, não faz o menor sentido. Eu trouxe algumas referências bíblicas que dá a entender isso claramente. Olha lá, João 3:23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Se é só jogar aguinha na testa, por que precisava de muitas águas? Esse outro aqui de Jesus, então. Mateus 3:16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Ele entrou na água para receber água na testa? Não faz o menor sentido. Para mim isso é muito óbvio na Bíblia, que o batismo é por imersão. Que é necessário que... O que é imersão, para quem não sabe, né? É tomar o caldo mesmo, igual a gente faz ali na foto, né? A pessoa coloca a mãozinha assim, e é mergulhada, e retorna. É assim que é o padrão que a gente vê mais abundante na palavra de Deus. Então, como funciona o batismo? Primeiro, por imersão. Segundo, pode passar o slide, por gentileza. Conforme está escrito em Mateus 28:18-19, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão. Eu não anotei. Alguém pode abrir para mim Mateus 28:18-19? Quem abre para mim e lê? Por favor. Deixa eu ver se eu abro aqui. (28, 18 e 19). Eu já achei, mas se quiser ler, eu vou ler, ó. Está escrito. Prestem atenção, quem não achou. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso aqui também é muito claro. O batismo, o que o pastor ou a pessoa que estiver lá batizando, o indivíduo que reconheceu seus pecados e quer se tornar uma nova criatura, ele fala, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme prescreve Mateus 28:18-19. Na grande comissão, Jesus disse claro, vocês vão por todo o mundo e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário que você fale essa frase. Você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade, que é o mesmo Deus, só que em 3 pessoas diferentes. Terceiro ponto, como funciona o batismo. A pessoa autorizada a fazer o batismo é o crente que aceitou a grande comissão. Então, nesse mesmo versículo que eu li para os irmãos, por isso que eu li, porque é citado 2 vezes aqui, eu não coloquei a referência, tem igrejas, até a Esther estava falando para mim, na Assembleia, eu já fui da Assembleia há muito tempo, que só o pastor batiza. Mas isso não faz sentido biblicamente, porque a gente não vê isso na palavra de Deus. A ordem de Jesus aqui é expressa para todos irem pregar o Evangelho. E todos os que pregam o Evangelho, batizem. Então, para você batizar, basta você ser um crente que fez isso aqui, ó. Fez discípulos, ensinou a obedecer todas as verdades. Você fez isso? Por exemplo, um discipulador, por exemplo, um líder de célula. Você fez isso? Você foi, pregou, ensinou as verdades? Você está apto a batizar a pessoa. Que é, né? Aquele carinha que vai lá e mergulha. Tipo, na foto ali era eu e o Robertinho. Você creu em Jesus
e foi cumpriu o ID do Senhor, a grande comissão, então você está apto a batizar a pessoa. E quarto lugar, há um só batismo. Tem denominações que acreditam no rebatismo, né? Batizam várias vezes. Normalmente as seitas adotam isso, né? O que é uma seita? Como os irmãos reconhecem uma seita? A maneira mais óbvia e eficaz eles dizem o seguinte: só há salvação dentro dessa minha igreja. Igreja católica é uma seita. Eles acham que se você não for católico, você não vai para o céu. Há outras seitas, Testemunho de Jeová, há outras seitas que são mais... A Adventista é uma seita, mas ela não fala isso expressamente, não, de só a salvação dentro desse. A Adventista é seita por outros motivos. Por exemplo, livro de Ellen G. White. Eles têm o segundo grande motivo pelo qual a gente consegue observar quando uma igreja é uma seita ou não. Eles têm outro ponto de referência que não é a palavra do Senhor. Lá nos Adventistas, eles têm a Bíblia e os escritos de Ellen G. White. É o mesmo valor para eles. Isso é uma seita. A palavra de Deus, ela é sobre todo o escrito. Um dia o pastor Drauzio pode lançar um livro, mas é só um livro. Um dia, os livros do pastor Marcos são livros que a gente deve ler, legal, mas é só um livro. Não se compara com a Bíblia Sagrada. As seitas têm um livro que é do mesmo nível. Os mormons têm um livro dos mormons e por aí vai. Então, as seitas, normalmente, elas batizam a pessoa quando ela vem de outra igreja. Porque elas não reconhecem salvação em nenhum outro lugar, a não ser naquele lugar, naquele templo, naquela denominação deles. Mas há um só batismo. Se a pessoa foi batizada uma vez, basta. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Se você já foi batizado, e na época que você foi batizado não compreendia todas essas verdades que eu anunciei nessa noite, meu querido, você já foi batizado, já aconteceu. É necessário que agora você tome consciência da responsabilidade da aliança que você firmou naquele dia. Que agora você não vive mais para você vive para Cristo. Você deve mortificar o seu velho homem e dar vida ao Espírito que habita em você. E por último, pode passar aí, já está finalizando. O batismo, ele te insere no corpo e, por consequência, na celebração da ceia. A partir do momento que você confessa Jesus publicamente e é batizado, cumprindo, conforme eu falei, a plenitude das exigências bíblicas de Jesus para que você seja aceito como um servo dele, você faz parte oficialmente da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, da noiva que ele vem buscar. Ele não vem buscar indivíduos, ele vem buscar a noiva dele. Há também muitas pessoas desigrejadas que acreditam nisso. Não, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e de verdade, não habita. Ele não está nessas paredes aqui. Ele não está. Se tivesse, ai de nós que estamos aqui. Ele não habita, ele habita em nós. Ele habita em nós, dentro de nós. Mas a Bíblia fala claramente lá em Coríntios que nós somos membros de um corpo. O Espírito Santo, Deus, só habita em você se você está ligado a todos os membros cujo cabeça é Cristo. Então é necessário que a gente entenda isso e pregue contra essas heresias que as pessoas por vezes falam. Que nós somos, eu sou a igreja. Não, você é um membro que faz parte do corpo que forma a igreja do Senhor. Então, a partir do momento que você se batiza, você é inserido oficialmente no corpo de Cristo e, por consequência, na ceia. Porque o que é a ceia? A Santa Ceia, né? É a igreja do Senhor, relembrando a morte do Senhor e anunciando o retorno dele, anunciando a graça dele até o retorno dele, até que ele venha. É isso que é a Santa Ceia. É por isso que as pessoas que não foram batizadas não podem participar da ceia, porque ainda não são oficialmente parte da igreja. Mas como falei, então eu não fui batizado, então eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno. Se você crê em Jesus, é o suficiente. Próximo slide, para finalizar. A grande conclusão se você esqueceu tudo que eu falei, entenda isso aqui. Esther, por favor. O batismo é o sinal externo da nossa confissão de fé. O batismo nada mais é que a demonstração daquilo que você diz crer, publicamente. Por isso que é necessário, e a gente sempre opta, por fazer em eventos, formar eventos, para que a maior quantidade possível de pessoas vejam e se torne público a sua confissão de fé. Que você agora é servo de Jesus Cristo. E você pode chamá-lo de amigo. Que privilégio. Amém?
Agora, perguntas, comentários? Amém, então. Ninguém? Então eu vou orar. Fiquem de pé, por favor. As pessoas que vão batizar, por gentileza, venham até a frente. Amém. Irmão Marco, cadê ele? Vem orar aqui pelos candidatos ao batismo, por favor. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, Senhor Deus, porque é maravilhoso ver, Senhor Deus, quantos jovens, ó Pai, quantas vidas, quantas almas, Senhor Deus, estão tomando essa decisão de descer as águas, de um compromisso, Senhor Deus, mais profundo com o Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa a cada dia mais dar esta convicção no coração de cada um deles. Livra, Senhor Deus, de todo impedimento que venha atrapalhar. Nós já repreendemos em nome de Jesus, que o Senhor possa estar lhes abençoando e a cada dia mais, Senhor Deus, confirmando esse propósito tão maravilhoso que o Senhor colocou no coração de cada um deles. Renova a cada dia e abençoa, Senhor Deus, para que seja um dia de bênção, um dia de maravilhas na presença do Senhor. Eu coloco eles, Senhor Deus, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.